aluno do 7º ano. Vamos começar agora a nossa correção relacionada ao assunto reino animal, a parte de vertebrados. Então, todas essas questões que vocês estão vendo aí na página 97 são relacionadas a peixes, anfíbios, aves, mamíferos e também os répteis. Então, nós vimos todo esse assunto, conseguimos fechar aí a parte de reino animal, tanto invertebrados quanto vertebrados, e as próximas aulas agora serão sobre o outro reino, né? O único que está faltando aí, o reino vegetal. Então, sobre essas atividades de reino animal vertebrados. Deixem tudo aí anotado no caderno, né? De preferência pergunta, resposta. Eu estou pedindo isso porque vai ficar mais fácil da gente estar verificando no retorno, né? Não deixem de enviar as fotos pela plataforma, para que eu possa também ter uma noção de como vocês estão fazendo, se vocês estão tendo alguma dificuldade, né? E sinalizar isso também, tá? Sempre deixa lá algum recado sobre o que está sendo mais complicado, algumas dúvidas. Então, é muito importante vocês estarem passando aí esse retorno, tá bom? Então, vamos finalizar aí essa parte de reino animal com a página 97, para que a gente possa depois entrar aí num novo assunto. Então, vamos lá, começando aí com a parte de sistematizar, número 1. No número 1 temos assim: o que caracteriza os animais vertebrados, né? O que diferencia basicamente eles. Então, para ser animal vertebrado, tem que ter uma caixa craniana e uma coluna vertebral. Essa é a diferença principal do vertebrado para o invertebrado. Lembra que anteriormente, né, nós caracterizávamos sempre esse animal vertebrado só com ossos, né? Ah, é o animal que tem osso. Mas não é só isso, é algo mais amplo. Então, tem que ter a caixa craniana e coluna vertebral. Essa aí é a resposta correta. Tem aqui um padrão para vocês se basearem também. Número 2. Acredita-se que os anfíbios evoluíram de peixes com nadadeiras carnosas há cerca de 450 milhões de anos e iniciaram a ocupação terrestre entre os vertebrados. Por que essa ocupação não foi completa? Né? Então, essa questão de evolução, né, que os anfíbios vieram dos peixes, é uma teoria. Né? Então, nós vimos um pouquinho sobre as teorias evolucionistas, essa é uma delas. Não quer dizer que seja 100% verdade, até porque nós temos várias teorias que tentam explicar aí como surgiram os animais. Né? Temos a evolução orgânica, temos a panspermia cósmica, criacionismo, enfim, cada teoria tem a sua ideia, né? E todas elas são uma tentativa de explicar o que aconteceu de fato. Mas o que nós temos que entender aqui é que os anfíbios dependem ainda da água. E por que eles dependem, né? Então, é o que responde aí, por que essa ocupação não foi completa? Porque os anfíbios ainda precisam da água, porque por ter uma pele muito fina, por colocar os seus ovos ainda na água. Então, eles têm características que os levam a depender da água completamente. Por isso, o termo anfíbio, né, significa duas formas de vida. Uma primeira forma de vida na água e uma segunda forma de vida na terra. Então, é isso que caracteriza esse termo, padrão de resposta aqui no número 2. Essa ocupação não foi total porque os anfíbios têm pele muito fina, né, o que faz com que eles percam muita água. Os ovos não têm casca, então eles precisam estar num ambiente úmido para ficar protegidos. Então, tudo isso faz com que o anfíbio precise muito estar no meio aquático, em uma das fases da vida. Número 3. Na ocupação efetiva do ambiente terrestre pelos répteis agora, dois aspectos da reprodução foram essenciais para a independência em relação à água. Quais? Então, essa questão aí agora já está querendo que a gente pense sobre quais características permitiram que os répteis conquistassem o ambiente terrestre definitivamente, o que os anfíbios não conseguiram. Uma dessas características é o próprio aspecto, né, do corpo do animal e principalmente a questão da reprodução. Então aqui, ó, os ovos têm casca, certo? E a fecundação é interna. A própria pele deles também, como são placas ósseas, né, são peles mais firmes, elas não perdem água com facilidade para o ambiente, então eles conseguem ficar expostos ao sol por mais tempo. Então, são essas características aí que definem essa mudança. 4. Que características distinguem os mamíferos dos demais animais? Bem fácil essa, né? Então, o que vai distinguir os mamíferos? A produção de leite, os pelos no corpo, né? O fato das fêmeas terem glândulas mamárias para que possam amamentar os filhotes. Então, todas essas são características aí que vão diferenciar os mamíferos dos outros animais. Nenhum outro grupo de animal tem essa característica.
Vamos agora à parte do refletir, né? No refletir a gente sempre tem questões, problema aí que podemos relacionar com o assunto que nós estudamos, no caso dos vertebrados. Nesse número 1, vocês vão escrever sobre as adaptações das aves que permitem o voo. Então, nós temos uma sequência, né, de características que só as aves possuem e é isso que vai permitir com que elas voem. Na letra A, o que está pedindo para ser feito? Observe o esquema ao lado que representa o esqueleto de uma ave. Trata-se de uma ave voadora ou não? Por quê? É importante lembrar que nem todas as aves voam, tá, gente? Umas são mais pesadas do que as outras e também não tem alguns compartimentos no seu corpo que permitem esse voo. O que vocês acham? É uma ave que voa ou não? Lembrando que ter asa não é uma característica que permita o voo, tá? Embora seja uma das principais, mas tem muitas aves que têm asas e não voam, por exemplo. A ema, a galinha, né? Tem asas, mas não voam. Então, essa não é a característica definitiva. Nesse caso aqui, o que vai ser? Sim, é uma ave que voa, mas qual é a principal característica? É a presença da quilha, esse ossinho aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. Esse ossinho que fica bem aqui no meio. Então, se a ave tem esse ossinho, é uma ave que voa. É esse ossinho que vai ajudar ela a ter um equilíbrio quando estiver voando, né? Vai dar um direcionamento, tá? Então, se tem esse ossinho, é uma ave voadora. B, esse esqueleto poderia pertencer a uma ema? Por que não, né? Não poderia. Mas por quê? As emas são aves que não voam, então elas não têm a quilha, tá? No caso, aves que não voam são chamadas de ratitas. Aves que voam são chamadas de carenatas, é a classificação para elas. Letra C, que outras adaptações estão relacionadas ao voo? Aí nós vamos escrever todas as outras, né? Presença de asas, penas, ossos pneumáticos, todas elas aqui, ó. Formato, começa aqui com o formato aerodinâmico, né? Então, presença de asas, penas, tudo relacionado ao voo. Os sacos aéreos, os ossos pneumáticos, né? Os ossos ocos, todas essas são características relacionadas à possibilidade de uma ave voar. Então, vocês vão escrever todas as características aí na letra C. Agora, número 2, né? Ainda no refletir, número 2. Esse texto vai estar falando da relação dos dinossauros com as aves, né? Então, foi achado um fóssil de 150 milhões de anos atrás de um animal extinto que é um esqueleto de um dinossauro, mas que tinha características muito próximas às aves de hoje. Então, tinha penas, né? Tinha estrutura corporal muito parecida com a das aves, porque voava, enfim. Então, ele é um textinho que vai trazer para a gente essa relação e fazer a gente pensar da seguinte maneira: por que animais extintos, como o Archaeopteryx, podem ser considerados um elo evolutivo entre os dinossauros e as aves, né? Muitos cientistas acreditam que esse elo exista sim, mas ainda estão sendo feitas pesquisas para se descobrir isso de fato. Então, o que vocês pensam sobre o assunto, né? Então, quais são as características? Temos aqui no número 2. Esses animais apresentam uma forma de transição entre os dinossauros e as aves, ou seja, é um pouquinho de réptil, é um pouquinho de ave, é uma transição entre os dois grupos, porque existe muita característica de ave, né? A pena, os ossos pneumáticos, a quilha, então toda a estrutura do corpo é muito relacionada às aves, a própria forma de reprodução, mas ainda existe característica relacionada ao réptil, como a necessidade, né, de estar num ambiente frio, né, o sangue frio ainda, né, que são animais pecilotérmicos, então eles se adaptam à temperatura do ambiente, a ave não é assim, né, a própria característica de alguns que são possuir escamas, então é uma transição entre o grupo e outro, tá? Então por isso que acredita-se que existe um elo evolutivo entre eles. Finalizamos então aqui na parte do refletir esse assunto relacionado aos vertebrados. Então, nos próximos vídeos, nós estaremos vendo o reino
plantae ou reino vegetal. E estaremos vendo agora características relacionadas às plantas. Então, qualquer dúvida, coloquem lá na plataforma. Não esqueçam de manter a organização do caderno, né, e me passar aí esse retorno com as fotos dos exercícios enviados e também com as perguntas. Então, tchau, tchau, gente. Até o nosso próximo encontro aí pelas videoaulas. Bons estudos!